Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula aqui você irá ver como funciona o teste do Writing do IELTS na prática, porque nós vamos utilizar simulados para ver como esse teste se desenrola. Nesta aula aqui, eu vou utilizar com você simulados que eu forneço para os alunos, para que você possa ver na prática como o teste do Writing vai se desenrolar. O teste do Writing, que é a redação, é um dos mais temidos pelas pessoas, porque agora nós estamos lidando com uma das habilidades produtivas do idioma, ou seja, você tem que produzir conteúdo, você tem que externalizar informações em inglês. Quando a gente lida com o listening ou com o reading, é totalmente diferente, porque ali são as habilidades receptivas, passivas. Você está recebendo informações e as processando. Aqui, nós estamos lidando com outro tipo de habilidade, que é a habilidade produtiva, ativa. Você precisa fornecer ao examinador o material para que ele analise. Importante antes da gente começar e antes de eu mostrar ali para você como que funciona o simulado, tá? O teste do IELTS, ele tem duas versões, como você já sabe. Uma é a versão General Training, que é para quem vai fazer programas de imigração, ou vistos de trabalho, algo bem mais genérico, e a outra que é a versão academic, que é para quem vai fazer estudos ou validação de diplomas, na área acadêmica. É um contexto bem diferente e muito mais específico. Eu vou trazer para vocês as 2 variações para você poder analisar. Você vai ver que é totalmente diferente a prova do writing, né, a redação, para a versão General Training, da prova do writing para a versão academic. Esse simulado que eu vou mostrar aqui é um modelo de simulado que eu utilizo com os alunos, tá? Os alunos da minha preparação do UIC, que é o meu treinamento completo de IELTS, eles têm acesso aos simulados para poder treinar, né, quando chega a hora, porque eu indico aos alunos quando é o momento exato que eles podem começar a treinar simulados, não é a Deus dará, não é assim que funciona uma preparação séria, só sair fazendo simulados. Eu recomendo a eles o momento de iniciar os simulados e quando eles iniciam, são esses simulados aqui que eles têm aos quais eles têm acesso. Com um detalhe, né, dentro do programa nós temos a correção individual. Então cada aluno envia a sua redação para ser corrigida individualmente. Outro ponto para você saber é que, se você vai fazer o teste do IELTS, você precisa ter uma dedicação muito grande para o controle de tempo, porque a prova do writing também é cronometrada. Você tem 60 minutos para poder fazer a prova inteira, e isso tem que estar na sua preparação, senão fatalmente você vai acabar se perdendo nisso daí, beleza? Vamos lá, vou colocar na tela aqui. Primeira coisa que a gente já vê é essa parte aqui, né. No dia do seu exame verdadeiro, não vai ter isso aqui. Por quê? Como eu te disse, isso aqui é um campo só para os alunos, né. Para que, como nós temos a correção individualizada, eu preciso identificar o aluno, para eu saber quem é que está mandando aquela redação ali, né. Então o aluno vai enviar para a gente e nós vamos ter esse controle. Tem até uma questão aqui, né, que eu falo data, do seu teste, eu falo aqui para o aluno colocar, se ele já tiver uma data, porque alguns alunos têm um caso de urgência, né, então a gente acaba dando uma prioridade na correção ali de quem está com urgência. Mas no dia da sua prova, essa parte aqui você não terá, porque você já vai ter preenchido lá com a administração todos os seus dados. Eles já saberão o seu nome, já saberão o seu e-mail, terão, colhido as suas impressões digitais, então eles já vão ter te identificado, tá. Isso aqui é um ambiente nosso, de treinamento meu aqui dentro da plataforma, beleza? Aqui em cima tem um cronômetro que está zerado por enquanto, mas depois que o aluno preencheu tudo aqui e aperta aqui, ó, Start Test, aí você vai perceber que o cronômetro começa a zerar e as 2 questões vão ser apresentadas a ele, tá. Como assim, professor, as 2 questões já são apresentadas e o cronômetro já roda? Sim, porque na hora da prova, a prova real, é exatamente isso que acontece. Quando a tela abre para você com as questões, o tempo já está correndo. Então, você vai ter o primeiro contato com a questão. "Nossa, deixa eu ler aqui agora", o tempo já está correndo. É assim, e você precisa treinar isso, tá. Então vamos ver aqui, ó. Quando abrir aqui,
Ó, start test, perceba, o tempo já começou a correr. E aí você tem aqui embaixo, ó, task 1 e depois a task 2. Vamos nos deter um pouco mais aqui, né? A gente não vai fazer o simulado, então é só para você ver como que funciona. Veja bem a questão da estrutura. No dia da prova será algo semelhante assim, se você estiver fazendo a versão Computer Delivered, tá? Do IELTS. O que é isso? A versão Computer Delivered é a versão no computador. Então você vai ter um sistema, não é visualmente igual a este aqui, mas você vai ter um sistema em que vai haver a questão 1 e a questão 2, task 1, task 2, e vai ter o campo para você poder escrever. Se você for fazer o IELTS na versão paper-based, que é a versão impressa, aí você não vai ter isso aqui, vai ser uma prova impressa com folhas e você vai ter que escrever à mão, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem a task 1, que já fica aqui para o aluno, ó. Então, daqui a pouco eu vou ler ela para você entender com mais calma. Tem a task 1 e o campo correspondente para você poder escrever a sua resposta. Logo abaixo já vai ter a task 2 com o campo correspondente para você escrever a sua resposta. E no dia da prova, você também terá a oportunidade de escrever tanto a 1 quanto a 2 na sua ordem. Há candidatos que preferem começar a prova escrevendo a task 2, tá tudo bem. Há candidatos que preferem começar a prova escrevendo a task 1, está tudo bem, tá? Depois que o aluno escreveu as 2 tasks, espero que dentro do tempo correto, né, porque o tempo vai contando. Depois que ele escreveu as 2, ele pode submit. Quando o aluno aperta este botão aqui, nós automaticamente recebemos as 2 redações do aluno, e aí a equipe já se encarrega de fazer a correção e depois devolver para o aluno, tá? Pontos interessantes que, antes de eu ler a questão com você, é um detalhe muito, muito importante. É um detalhe, mas é muito importante. Quando você vai fazer o IELTS na versão do computador, eu, Simon, considero que seja grandemente vantajosa para você, muito mais do que a versão impressa, por 2 motivos básicos. Vou dar 3, na verdade. Poderia dar mais, mas vou dar 3 motivos básicos aqui. Primeiro motivo, na versão do computador, na tela também vai ficar um cronômetro para você. Então você consegue ver quanto tempo se passou. Quando chega no final, ele começa até a piscar para você: "Opa, tá faltando 5 minutos". Isso já te ajuda. Na versão impressa, você não tem um cronômetro na sua frente para ficar olhando. Segundo ponto, você tá vendo isso aqui, ó, word count? Na versão do computador, e eu fiz questão de replicar isso aqui para os alunos na hora do nosso simulado aqui da plataforma, você tem um contador de palavras, para que você não precise ficar contando uma por uma. Você sabe que um dos requisitos do teste é isso aqui, ó. Na task 1, você tem que escrever pelo menos 150 palavras. E na task 2, você tem que escrever pelo menos 250 palavras. Então, se você não tem essa feature, essa característica, esse mecanismo aqui na sua prova, você vai ter que contar uma a uma. E aí você entra naquela dificuldade, né? Você está lá nervoso, está desorientado, você está contando, chega lá, 130, 130, ixi, perdi a conta. Aí você já tem que voltar para contar tudo de novo. Entende? Aqui, ó, só para te dar um exemplo, vou começar aqui. O que que é a carta? Deixa eu ver aqui. Ah, concert large arena, sounds is very poor, event organizer, tá. Vou colocar aqui, ó, dia vai prestando atenção ali no word count, tá. Dear sir or madam, I am writing tarará, tará. Tá vendo que ele já vai marcando? Isso é muito vantajoso para você, tá. Porque você já consegue, só de bater o olho, saber se você já chegou aqui nas 150 palavras ou não, tá. Isso é muito importante. Terceiro fator, deixa eu até colocar isso aqui, né. Terceiro fator, que é uma vantagem do IELTS na versão, Computer Delivered, a versão do computador. Eu já disse aqui, primeiro fator, cronômetro, segundo fator, contador de palavras, terceiro fator, na versão do IELTS no computador, você pode copiar e colar e recortar. Por quê? Isso é uma caixa de texto digital. Então, vamos supor que eu tinha escrito isso aqui, ó. Aqui escrevi o primeiro parágrafo,
segundo parágrafo, e aí aqui embaixo eu coloquei assim. E aí eu percebi que essa informação aqui, ó, deveria estar, na verdade, lá no primeiro parágrafo. Uma hipótese, tá? Eu percebi que aquilo ali que eu coloquei deveria estar lá no primeiro parágrafo. Se você está fazendo o IELTS na versão impressa, simplesmente você não tem o que fazer, porque você já escreveu à mão, você não vai apagar para escrever tudo de novo, simplesmente porque você não vai lembrar e porque não vai dar tempo. Mas aqui eu posso simplesmente fazer aqui, ó, um Ctrl X, clico aqui, Ctrl V, copiei e colei. Ou mesmo que eu não fizesse isso, eu posso simplesmente ir lá e escrever ali, porque eu quero colocar aqui I am seriously concerned. Eu posso simplesmente incluir informações onde eu quiser. E isso é uma facilidade da versão do do IELTS no computador. Então, se você puder, escolha a versão do computador. Eu, inclusive, digo: você só não deve escolher a versão do computador se você não souber digitar e não tiver tempo de aprender, porque nos outros casos ela é muito mais vantajosa, tá? Aí vamos lá, eu vou só fazer uma leitura com você das tasks, porque depois eu vou mostrar a versão acadêmica para você perceber a diferença em termos de cognição, é muito mais avançado, né, o acadêmico. Olha lá, ó, Task 1. You recently attended a concert in a large arena. The sound system was very poor and the seating arrangements were uncomfortable. Write a letter to the event organizer. In your letter, give details of what went wrong, explain what you had to do to overcome the problem at the time, say what action you'd like the organizer to take. You do not need to write your own address. Begin your letter as follows. Dear, you should write at least 150 words. Ou seja, basicamente você tem que escrever uma carta aqui. Não vou entrar no detalhe se é formal ou se é informal, porque isso eu vou deixar para quando você estiver treinando, tá? Quando você for meu aluno e chegar nessa carta aqui, você já vai ter visto aqui comigo pelo menos um pedaço, tá? Segunda task, olha lá. You should spend about 40 minutes on this task. Geralmente eles colocam isso para você ter uma noção, né? Não é mandatório, não é obrigatório que você gaste 40 minutos ali. É uma noção para você. E aí vem lá. Some people believe that technology has made it easier to maintain personal relationships, while others think it has led to a decline in the quality of these relationships. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. You should write at least 250 words. Isso aí é uma task 2 típica do IELTS General Training. Beleza? Vamos dar uma olhada agora lá na versão acadêmica para você ver a diferença, tá? Estou aqui já num outro simulado que tem para os alunos também na versão acadêmica e o bom é que quando o aluno entra, né, você tem lá tanto o simulado General Training quanto o simulado acadêmico, você escolhe. Então, eu não faço essa limitação lá dentro, tá? Ah, você é aluno do acadêmico, você só vai ter o acadêmico. Não, vai ter os 2 lá para você poder treinar. Obviamente, o aluno acadêmico tem que treinar o acadêmico, o aluno General Training tem que treinar o General Training. Mas por que que eu deixo isso lá? Porque há casos em que a pessoa terá de fazer as 2 versões. Vou te dar um exemplo. Você primeiro fez o IELTS para poder imigrar para um país. E aí você fez a versão General Training. Ótimo. Foi lá, estudou, atingiu sua nota, imigrou, maravilha das maravilhas. Depois que você já está morando lá no país, você decidiu fazer um mestrado. E aí, para o mestrado, você também precisa comprovar a exigência, mesmo já tendo imigrado. Só que o requisito do mestrado é um IELTS acadêmico. E aí você vai lá e faz a sua preparação do acadêmico, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa para os alunos. Quando inicia o teste aqui, nós já temos as tasks, mas olhe agora. Agora surgiu isso aqui, né? Tem uma imagem aqui além da caixa. E aqui depois a task 2 também. Ai, 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 e aí? É porque no IELTS Academic, a task 1 ela será um report, não é uma carta mais. Aqui já é algo bem mais técnico, tá? O report eles vão te dar, que é o relatório, né? Eles vão te dar, pode ser igual aqui, um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser um diagrama, uma figura, uma foto, qualquer coisa para você analisar tecnicamente, tá? Então vou ler aqui com você a task para você perceber a diferença. Olha lá.
Task 1. You should spend about 20 minutes on this task. Novamente, uma recomendação, né? The chart below shows male and female fitness membership between 1970 and 2000 in Sunland. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. E aí eles te dão o gráfico aqui para você poder analisar conforme eles pediram e escrever o seu texto. É assim que funciona o IELTS. Obviamente, né, eu estou mostrando para você aqui a parte estrutural da prova, como que funciona a prova do IELTS, como que é visualmente a prova do IELTS. Mas eu não poderia enfatizar o suficiente, não poderia enfatizar o bastante a necessidade de você dominar as técnicas da prova. Por quê? Veja bem, vou mostrar a você apenas um detalhe aqui. Ele está falando aqui, né? O gráfico abaixo mostra as assinaturas, né? As memberships, são as assinaturas de academia entre homens e mulheres durante os anos 1970, 2000, em algum lugar, né? O nome do lugar que eles deram é algum lugar, Summerland. Aí vem summarize the information. O que, que é isso? Summarize. Summarize é resumir, né? Fazer um sumário, um resumo da informação. By selecting and reporting the main features. Não sei se você percebeu. Tá aqui, ó. Tá aqui. O ponto nevrálgico da questão. Tá aqui. Não sei se você percebeu. O que, que é? Quando eles colocam essa preposição aqui, ó, eles estão dizendo para você que você tem que resumir a informação. Mas como você vai resumir essa informação? By selecting and reporting the main features. Ou seja, se você não resumir a informação selecionando e relatando as principais características, já fez errado. Você está entendendo a minúcia do negócio aqui? Por isso que você precisa de técnicas de prova, para isso aqui não passar batido na sua cabeça, tá? Vamos dar uma lida na task 2 aqui, ó. Novamente, you should spend about 40 minutes on this task. Isso é uma recomendação, né? Vamos lá. Many people say that movies and TV programs affect us negatively, while others say that they are too influential and useful media, that they are too influential media for us, né? Os TV movies and TV programs, too influential media for us. How do movies and TV affect us? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. E aí vem a task 2 para você poder responder. Ou seja, você precisa saber como que funciona a estrutura do teste e também precisa das técnicas de prova. Se você gostou dessa aula aqui, aproveita e coloca nos comentários para mim para eu poder saber qual ponto dessa aula você não sabia, o que foi surpresa para você aqui. Me diga nos comentários, porque é muito importante para eu saber que te ajudou de alguma forma saber disso aqui, tá? A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá.